Olá, gente! Tudo bem? Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre os artefatos e o que eles são e o que nós damos importância ou não dentro da história, dentro da arqueologia e como isso foi mudando com o passar do tempo. A gente postou no Instagram do Nilo de Janeiro uma um carrossel falando sobre os exploradores do século XIX. E aí eu estava explicando que o objetivo dos exploradores do século XIX era encontrar os artefatos que eles consideravam valiosos, para que eles pudessem vender esses artefatos para os museus da época ou para pessoas muito ricas que naquela época compravam esses artefatos. Então, no século XIX, o que era considerado valioso eram artefatos específicos. Então, vasos, obviamente, qualquer coisa que fosse feita de ouro, de prata, pedras preciosas e etc. Né? Outras coisas, qualquer outra coisa, não era visto com bons olhos ou como importante. Quando a gente chega no século XX, com os estudos da arqueologia, da história, da microhistória, a história começa a entender que qualquer artefato, qualquer objeto que a gente encontre, ainda mais da antiguidade, eles podem nos informar sobre essa sociedade. Inclusive, a arqueologia, atualmente, precisa saber exatamente a posição onde esse objeto está quando a gente faz a descoberta desse artefato. Então, quando a gente faz uma escavação arqueológica, hoje em dia, a gente primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa fotografar ou, se você for old school, fazer o desenho, o croquis, para ser bem chique, início do século XX, o croquis ali da região onde os objetos foram encontrados, exatamente a posição onde ele foi encontrado. Isso vai nos indicar várias coisas. O uso desse objeto para aquele local, se ele era decorativo, se ele tinha uma utilização mais prática, né? Então, tudo isso hoje em dia é pensado. E por isso, o que é importante para a gente hoje não era importante para eles no passado. Por isso que no passado, eles não tinham essa preocupação e eles acabavam quebrando muitas coisas e destruindo todo o campo que hoje em dia a gente trata com tanto cuidado. E por isso, as pesquisas arqueológicas hoje em dia, elas são muito mais longas, né? Elas demoram muito mais para serem feitas. Os exploradores do século XIX entravam nas tumbas, como eu coloquei lá, explodiam literalmente com dinamite as portas as pirâmides, né, para poder entrar, pegavam esses objetos que eles consideravam na época de valor e vendiam para os museus e acabou. Não tinha mais importância aquele lugar para eles. E hoje não. Hoje a gente olha esses locais com muito mais cuidado para entender de fato quais são os usos desses objetos e quais são a importância daqueles objetos para aquela sociedade, que vão ser não necessariamente iguais ao que a gente usa hoje em dia. E é isso, gente. Por hoje é isso.